Show de bola, delicinha, imagens aparecendo, tudo funcionando liso. E esse é o template de website do Payload, um template completíssimo, feito na sua própria infraestrutura. A gente fez a compra de um VPS, né? Colocamos um Coolify no VPS, configuramos o Coolify, configuramos um domínio dentro do Coolify. A gente arrumou um projeto feito em Mongo, mas poderia ser Postgres também, sem problemas. Fizemos um projeto no GitHub, todo o trabalho de fazer o projeto lá, privado do GitHub, ser colocado aqui. Nesse caso, a gente levou e trouxe algumas chaves privadas. Fizemos todo o processo de configuração de build, de prod, a gente arrumou isso, algumas coisas específicas de porta, algumas coisas específicas de variáveis de ambiente, arrumamos também, outras coisas sobre o Persistent Storage para você poder enviar as imagens. Fizemos o processo de CI, que é toda vez que eu fizer uma alteração aqui, automaticamente é disparado aqui no Coolify a atualização desse projeto, o novo deploy desse projeto. E entendemos muitas coisas interessantíssimas desse universo de ter uma própria VPS, seu próprio gerenciador de projetos, o Payload CMS, que é incrível, e eu tô precisando de umas dicas de VPS, né? Tô com um projeto massa, preciso de uma VPS para ser o projeto. Minha aplicação é em Next, com uma API Postgres. Ah, Filipão, tu mandou a boa, cara. Há 2 anos, 3 anos, eu acho, eu parei completamente com os freelance, mas eu fui migrar um monte de freelance e eu escolhi a Hostinger porque era uma Black Friday e tava um desconto absurdo, cara, absurdo. Aí, claro, você vai precisar escolher o serviço que você quer, fazer uma VPS, que é o que a gente vai querer fazer, você vai escolher, aí o desconto é diferente aqui, tu vai escolher o plano que você quiser, só que tem uma coisa boa, eu recebi um cupom de desconto de 10% em cima da Black Friday, cara. Então tu vem aqui, ó, cupom Mike Brito, olha que beleza, né? Mike Brito, igual se escreve aqui no canal. Aplica dos 140, ficou 130, menos 130, por 2 anos. É isso mesmo, tá certo? Tá muito barato isso aqui. Pô, tá certo, cara. Sei lá, velho. É muito barato, cara. É muito barato. Uma máquina como essa aqui, deixa eu ver se é uma boa. Ó, dependendo do projeto você vai rodar. Então, deixa eu te explicar sobre a infra. Eu quero usar um Coolify, então seria legal ter uma máquina dessa só para o Coolify. 2 vezes CPU é bom. O Coolify vai precisar de uns 4 de RAM menos, eu acho que uns 2 de RAM só. Só que seria legal se fosse uma máquina de 2 de CPU com 2 de RAM. Se tivesse essa, seria top. Não tem. Então você pode... Eu tentaria ter, quem sabe, uma dessa só para rodar o Coolify. E aí no Coolify você vai rodar uma segunda máquina. Aí você vai ter uma segunda máquina rodando em outro ambiente. E essa segunda máquina você vai conectar no Coolify. Eu iria dessa forma. Só que eu investi nessa daqui, tá? Só para explicar para vocês. Eu investi nessa daqui. Por quê? Porque eu falei, cara, essa daqui é a que eu quero. Então eu cheguei nessa, que é a KVM8. Quando você vai fazer a conta, você tem todo o passo a passo de onboarding dele. Como que você vai escolher o serviço, se você quer um VPS limpo, se você vai querer uma coisa a mais. Então como o Felipe, você está usando o Payload e o Next.js, e com Postgres ainda, a gente vai instalar essa stack no nosso Coolify aqui nesse vídeo. E é uma stack que me deu uma dor de cabeça de instalar, tá? Me deu uma dor de cabeça, cara, que eu falei, cara, não. Mas eu cheguei no resultado. Então aqui você escolheria uma máquina ou você pode usar o Coolify direto. Então, a máquina que eu escolhi aqui, por ser uma máquina muito potente, para mim não tem problema nenhum ter colocado o Coolify junto dela. É porque se você vai usar uma máquina barata, seria melhor que seja uma barata rodando o Coolify, com outras baratas tendo os serviços que você precisa no geral. Então, uma vez que está instalado, você faz o seu primeiro cadastro do Coolify, né? É só isso, tá? Cara, eu vou fazer um skip. Aqui ele começa com alguma... aceita e fecha. Aqui você vai no Maybe Next Time. Aqui ele começa com alguma configuração base, que é, eu preciso fazer o meu domínio aqui. Eu não atrelei nenhum domínio aqui ainda, né? Então, vindo aqui na conta, a gente tem a parte de domínios. Você vai nos seus domínios. Dependendo da conta que você comprar, você já ganha o domínio. Então, eu ganhei um domínio. Eu vou pegar esse domínio. Vou vir aqui no DNS Name Serve, asterisco, aponte para ele. Esse asterisco, ele é o wildcard. O wildcard significa depois qualquer coisa, ponto meu domínio. Então aqui é o brito.cloud. Então eu vou colocar ali coolify.brito.cloud, por exemplo. Aí ele vai apontar aqui para o domínio. Tá? É isso que ele vai fazer. E vou colocar https //coolify.brito.cloud. E vou salvar. Salvei coolify.brito.cloud. Advanced. Aceita. E aqui eu coloco agora o e-mail que eu criei lá antes. Show de bola. Então essa primeira configuração que a gente está fazendo é atrelar um domínio, porque a gente vai precisar depois acessar os nossos aplicativos também, além do Coolify, a gente precisa acessar outros aplicativos dentro do Coolify. Então, uma das maneiras é você sempre abrir aqui os DNS e ficar colocando os aplicativos. Essa maneira é a que eu prefiro, a maneira do wildcard. Uma vez feito, você vai agora colocar o seu projeto aqui. Uma dica, abre aspas, rapidinho, para se você fez um Coolify separado do servidor. Você tem como criar outros servers aqui então. Então você instalou esse Coolify no servidor mais barato, ele é o localhost.
beleza? Quer colocar outros servidores? É simples. Você vai apontar qual que é o outro servidor. Você vai criar a chave lá no outro servidor, vai colocar a chave aqui, a chave privada. Fechou. Ele sozinho vai lá, vai instalar o Docker que ele precisa lá, vai trabalhar e ele sozinho vai gerenciar esses servidores, tá bem? Então, ó, o Steph falou, preciso aprender a subir meus backs. Só tenho subido meus fronts no GitHub Pages. Então, é esse vídeo para você, Steph. Esse vídeo é para você. Que é exatamente isso que a gente vai fazer, subir back-end. Bom, projeto. Veio na parte do projeto, você vai adicionar um novo projeto. Eu vou chamar isso aqui de General, porque assim, são projetos gerais que eu vou colocar aqui. Vamos supor que eu vou trazer vários projetos no meu GitHub. Você poderia colocar só back-ends, o que você quiser colocar aqui, ou um projeto específico, que você vai ter várias stacks, tá? Porque essa parte do projeto é onde você vai colocar os resources, que são as stacks que você vai querer. Então, por exemplo, teria uma stack de Postgres que o Felipe falou. Felipe, para simplificar esse vídeo, eu vou fazer uma stack em Mongo, tá? Vamos fazer uma stack em Mongo? Então eu vou adicionar um serviço Mongo aqui e vou deixar ele startado de boa. Então esse aqui é um serviço que já vai iniciar, tudo feito com Docker e ele vai ficar trabalhando ali. O outro que eu vou colocar aqui dentro do General vai ser agora do GitHub. Então você tem 3 maneiras aqui de poder colocar o seu projeto. Se o seu projeto está um repositório público, algumas pessoas não vão deixar público, vão deixar privado, aí você pode fazer no privado. E você pode fazer um privado com o GitHub App, você meio que conecta o seu GitHub a esse Qualify aqui que você acabou de criar. Esse daqui é o que eu recomendo, se você quer trabalhar de uma maneira fluida, porque depois ele vai sempre buscar os seus projetos. Esse aqui, o que a gente vai usar, com Deploy Key, eu preciso criar uma nova chave privada, tá vendo aqui? Vou criar uma aqui. Coloca o nome, é uma chave que você vai usar outras vezes, tá? Você vai usar outras vezes, sempre que você quiser puxar projetos privados do GitHub, você vai usar a mesma chave, se você quiser, tá? Eu vou falar para ele gerar alguma coisa aqui para mim. Continuei. Ele deixa uma chave privada e a pública tá aqui também. Ele deixa aqui pra gente copiar, pra gente lembrar. Vou voltar em projetos, vou voltar aqui para adicionar um novo do GitHub privado com o Deploy Key. Agora eu tenho a chave já, clico aqui. Aqui eu vou colocar o repositório agora do meu GitHub. Vou fazer bem rápido esse projeto. Então, npx create payload app, website. Você vai usar o template website. Mongo, você pode usar o Cloudflare Day1 SQLite, pode usar o Postgres ou SQLite, a gente vai usar o Mongo. Legal. Então aqui, os passos básicos de instalação, a gente seguiu, show de bola. Aqui ele está falando que eu posso entrar agora no website. Eu vou fazer um anti-gravity -r ponto, para ele fazer o reload de toda a ferramenta aqui, e já deixar todo o projeto aqui pra gente. Aqui a gente vai ver se já temos o projeto em Git, tá? Já existe aqui. Então, gh repo create, eu vou enviar esse repositório para o meu GitHub, o nome website. A gente vai fazer ele ser privado, né? Vou deixar aqui, adicionou, já está no GitHub, beleza. É esse aqui. Então, eu vou copiar esse projeto, esse link. Volto aqui, coloco o link aqui. Nixpecs. O Nixpecs é feito pela galera do Railway, que também é um local de se hospedar coisas, né? Nome do projeto, ou GitHub do projeto, branch main, project Nixpecs, continue. Aqui vai ser um nome de alguma coisa, se você quiser mudar o nome. Aqui vai ser a URL que você vai querer usar daqui para frente. Então eu vou colocar algo como website.brito.cloud. Já vou deixar como salvo aqui. Aqui a gente precisa fazer alguns ajustes, tá? A gente precisa arrumar uma build específica. Então eu vou arrumar essa build específica para você. Veja, isso aqui é para o payload. Isso não é para outros projetos, é para o payload. Isso aqui a gente precisa, porque a gente vai rodar ele em prod, então a gente vai colocar essa linha, next start, falando desse host, que é o host local, e a porta 3000. Eu preciso fazer dessa forma, tá? Isso aqui é uma das coisas que eu não gosto do anti-gravity. Ele está sugerindo uma coisa que eu não pedi, que eu não preciso. Dá um ask e vida que segue. Aqui eu posso pedir para ele gerar minha mensagem de commit, padrão, ele vai enviar isso aqui para mim. Legal, então aqui você fez o primeiro ajuste, mas temos que arrumar as variáveis de ambiente. Vamos por partes, Developer View. Vamos arrumar as variáveis de ambiente que o payload pede. O payload ele já disponibiliza para mim as variáveis de ambiente que ele vai precisar usar lá. Então eu vou pegar essas variáveis, Ctrl C, volto para o nosso projeto aqui, Ctrl V. Aqui eu não preciso. E aqui eu preciso arrumar algumas coisas. Por exemplo, o meu banco de dados, eu já vou arrumar daqui a pouco, tá? Aqui se eu estivesse usando Postgres, é aqui que eu colocaria. É no lugar desse. Mas vai depender de como a gente está configurando lá a configuração do nosso payload. Eu configurei com Mongo. Então eu tenho que mudar o adapter e tudo mais, se eu quisesse colocar o Postgres. Aqui eu preciso gerar algum bate a cabeça no teclado, pum, já tem o que você precisa. O next public URL, aqui a gente colocou algo como website.brito.cloud. Aqui você bate a cabeça no teclado também, tem já o segredo,
Aqui, ó, tá? Caiu aqui, beleza? Já tem os seus segredos. Salvou, já tem as coisas que precisa, mas precisamos do Mongo. Voltamos para cá, General, Mongo, aí você vai pegar essa URL aqui, interna. Só vai funcionar internamente, só funciona dentro do seu Qlify, então fique em paz. Pegou aqui, website BitCloud, tá certo? Esse nome aqui tem que bater com aquele lá de dentro, tá? Com esse que tá aqui. E aqui a gente vai colocar essa URL do Mongo. Tá, teoricamente, com o que a gente tem aqui, faltou mais uma coisa. Auth_source igual admin. Então, esse auth_source igual admin na sua URL do Mongo é relevante. Ele não te dá isso, mas você precisa ter isso aqui, tá bem? Se você quisesse imaginar aqui um banco de dados específicos lá dentro, como o website, por exemplo, vamos supor que você vai usar esse Mongo em outras vezes, então uma base de dados específica você está querendo colocar ali, website, /website. Então ficaria mais ou menos assim. Salvou, volta para cá no General. Aqui agora, para fazer a build, você tem alguns passozinhos que você vai colocar aqui. A build, ele vai primeiro passar pelo pnpm-i para instalar tudo que ele precisa instalar. Depois, a build que ele vai rodar é o pnpm build, daí ele vai buildar todo o seu projeto. E por fim, o comando de start, que é aquele que a gente colocou, o pnpm prod, que é o comando que a gente colocou lá. Beleza? O resto tá tudo certo. A porta, não... acho que aqui eu vou manualmente colocar que a porta é 80 e vou mapear aqui 3000 para 3000. O mapeamento interno dele. Fez tudo isso, salvou aqui. Primeira coisa, vamos fazer um deploy manual. E vamos ver, o tempo de deploy que eu já senti dele é de 4 minutos, mais ou menos. De 3 a 4 minutos. Aqui ele já travou alguma coisa, peraí. Deixa eu só entender isso aqui. Claro, a gente precisa colocar a nossa chave no GitHub. Eu preciso colocar minha chave pública lá no GitHub. Então vamos lá. Então, ó, github.com/mikebrito/website. É um repositório privado que você está fazendo, então só você vai ter acesso a ele. Você vai na parte de Settings, você vai na parte de Deploy Keys. Aqui você vai colocar uma Deploy Key nova. Opa, aqui você vai colocar uma Deploy Key nova. Essa Deploy Key você pode colocar assim, Qlify, que é o que você está usando, né, para o seu Qlify lá. E aqui você vai pegar aquela chave que a gente criou previamente. Já faz tanto tempo que é melhor a gente voltar por aqui e dar uma olhada, né? Faz um tempo que a gente criou essa chave. Essa chave foi criada Keys and Tokens. É essa chave que a gente está usando ali. Então você pega ela aqui, cola aqui a chave. Tá começando igual tá começando aqui, ó? Tá, então beleza. Permito o acesso de escrita. Como é um repositório privado, se você tem o GitHub em two-factor, parabéns. Bom para você. Se você não tem, cuidado. É melhor fazer ele em two-factor. Colocou aqui a chave do Qlify. Legal, já pode deixar essa janelinha aberta que daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui para fazer o nosso CI funcionar legal, tá bem? Vou fechar isso daqui. Voltando aqui para o nosso projeto, vamos lá, de volta no projeto. Agora eu vou clicar de novo manualmente, vou dar uma olhada aqui no log do que ele vai me avisar. Eu vou clicar nesse Show Debug Logs porque ele coloca mais informações para mim, para eu ficar de olho nessas informações, tá bem? Então ele está buildando uma nova imagem, e é isso que ele vai fazer. Ele está importando no meu GitHub as coisas, e aqui ele vai iniciar o projeto para a gente daqui a pouco, tá? Então aqui eu consigo ver as informações que estão acontecendo, ó. Consigo ver tudo que está acontecendo lá dentro, enquanto ele está buildando esse projeto. Isso aqui é muito bom para eu poder tirar dúvidas se algum problema acontecer no momento da minha build, e etc, tá? Então eu vou tirando dúvidas por aqui. Então deixa aqui, isso aqui vai levar um tempo. O projeto, todas as vezes que você tiver que voltar para cá e fazer o deploy na mão, é triste, né? Não tem graça, você tem que voltar para cá e toda vez clicar aqui no deploy. Então, enquanto ele estiver fazendo isso daqui, eu já vou construir com você agora a estratégia da gente fazer ele ter o deploy automático, que é o CI/CD dele, né? Você vai clicar aqui e vai criar uma pasta, um arquivo .github/workflows/ci.yaml. Isso aqui, assim que você mandar para o GitHub com a configuração que a gente vai colocar aqui, ele já vai estar fazendo o deploy automático para você, que é o que a gente vai querer fazer, né? Então, só para eu não digitar manualmente, vamos só ler. Name, deploy to Qlify, tanto faz. On, push, sempre que você enviar alguma coisa para o GitHub, qual que é o job? Job, deploy, rodando no Ubuntu,
fazendo os passos de fazer o checkout dos actions do GitHub, instalar as dependências, fazer um type check. Isso é, se você tivesse algum processo de type check. Eu acho que esse projeto nosso, nós não temos nenhuma configuração de type check aqui. Mas eu vou dar uma olhada, eu acho que não temos. Então eu vou tirar essa linha, tá? Não temos nada aqui, não vou colocar, não precisa. Mas é porque da parte do GitHub ele já poderia barrar aqui o deploy, caso aqui ele fizesse a checagem de tipos do TypeScript e falasse, cara, tem um problema no TypeScript aqui. Tá? É bom, porque daí você não roda todo o Coolify para o Coolify chegar e falar para você que tem um problema de TypeScript. Tá legal? Então eu vou tentar rodar direto um comando que vai enviar para os segredos o Coolify Webhook e Coolify Token. Ou seja, eu preciso de mais uma informação acontecendo aqui dentro do Coolify e dentro do meu GitHub. Então, antes de enviar esse arquivo, a gente precisa voltar para as configurações do Coolify e do GitHub. Então, aqui no Coolify, na parte de Keys and Tokens, API Tokens, aqui eu preciso habilitar, lá no Settings menu, eu preciso fazer uma habilitação aqui de API Access, tá vendo? Então, ele me jogou de volta para os Settings para que eu habilitasse isso daqui, o acesso, vou salvar, volto para cá, venho aqui no API Tokens, e aqui eu posso colocar o nome que ele vai fazer para mim só o deploy, né? Eu não preciso mais nada, só o deploy, e vou falar assim, GitHub Actions, porque ele está vindo lá do GitHub Actions, tá? Aqui eu vou pegar a token que ele gerou, a chave que ele gerou, e essa chave, importante você manter ela segura, tá? Porque é ela que vai vai disparar sempre o deploy para você dentro do seu GitHub. Volta para cá, GitHub. Lembra que eu falei que você vinha nos Settings? Aqui você vai nos Secrets and Variables, Actions, e essas são as variáveis de ambiente do seu repositório para os Actions, tá? Então você vai ter um Coolify Token, coloca o token que você pegou lá e colocou aqui. Lembrando que esse é o token desse aqui, ó. Tá vendo? Tem que ser esse mesmo nome aqui. Agora você volta para o seu Coolify, volta para o seu projeto. No seu projeto você vai ter uma webhook. Vai copiar essa webhook aqui. Volta para o GitHub Actions. Coolify Webhook. Cola a sua webhook aqui. Salva. Então, com essas duas informações, mais o seu CI configurado, você pode mandar esse CI para cá. Ó, vamos só ver se ele vai funcionar de que forma. Primeiro, vamos olhar como que está o nosso deploy aqui. Vamos ver se ele funcionou. O deploy foi feito com sucesso. O link vai estar aqui. Eu posso entrar aqui. Tem um bad gateway. Isso aqui a gente vai trabalhar depois, porque provavelmente ele está com problemas de SSL, coisas que a gente geralmente tem esses probleminhas. Deixa isso daqui para daqui a pouco a gente dar uma olhada. Mas o bom é que o deploy deu muito certo. Tá? Muito certinho. Delícia. Agora, volto para cá. Vou enviar isso aqui para o GitHub. Eu peço para ele gerar porque eu não quero gerar manualmente. Deixa ele gerar as coisas aqui para mim. Enviei. Pode fazer o sync. Como que eu gosto de ver? Antes dele disparar aqui, eu gosto de ver aqui no GitHub como que está rodando as minhas actions. Tá aqui as actions. Tá acontecendo. Então isso aqui agora foi a sua action configurada. Então ele está fazendo o deploy. Ele está dizendo que ele está fazendo o deploy. Que é o trabalho dele. Disparar o trigger. Verdinho. Então ele disparou aqui. Se conectou ao Coolify, a gente vai ver agora. Se a gente entrar aqui e estiver rodando o deploy, é porque deu certo. Então o seu CI está configurado. Todas as vezes que você fizer uma alteração no seu projeto, qualquer coisa que você alterar do seu projeto aqui, pode tranquilamente voltar para cá, vai estar funcionando legal. Aí vai ter todo o processo agora de SSL que a gente precisa configurar e etc. Então o que eu fiz aqui para resolver o nosso problema de SSL que eu achei estranhíssimo, né? Eu fiz uma leitura do que era para ser possível colocar aqui, inclusive aqui ele fala da porta também. Aí eu falei, bom, legal, se eu posso separar por vírgula, então eu vou colocar todos os HTTPS com a porta 3000, ou melhor, um HTTPS com a porta 3000, um HTTPS normal. Um HTTP normal e um HTTP com a porta 3000. Todos separados por vírgula, então eu fiz meio que um mapeamento de todos os possíveis domínios aqui. E aqui, ele com certeza coloca todos os links aqui pra gente. Qualquer um deles agora está funcionando e indo direto para o nosso website. No payload, tá feito o deploy automático. Se eu quisesse alterar alguma informação, como agora já está feito no processo do CI que a gente criou, eu poderia procurar essa informação aqui específica. Deixa eu ver se eu encontro essa informação. Home. Aqui, ó. Aqui ele cria pra gente meio que um geral
Visit Dashboard, etc. Tá? Então eu vou trocar aqui para meu website, por exemplo. Então eu vou gerar aqui, vou adicionar ele como staged e vou enviar essa informação. Faz o sync. Nesse exato momento, chegou no GitHub. O GitHub já vai fazer todo o processo de CI para a gente. Então podemos voltar aqui no repositório e ver. Aqui no Action, ele já está rodando. O Action já deu verdinho. Se eu volto para o nosso Coolify e venho na parte de Deployment, o Deployment já começou aqui, em progresso. Mike, isso que você está configurando seriam subdomains? Estou acompanhando, mas ainda não estou nesse nível. Ótima pergunta, Renanzinho. Olha só, cara, bem tranquilo, tá? Vou te explicar. O subdomain, cara, na verdade eu estou configurando o projeto inteiro. Então esse projeto inteiro, nessa parte que a gente está aqui, você poderia ter um domínio só para o projeto. Um domínio que você comprasse. Você foi lá, comprou o domínio veio aqui e colocou o domínio que você comprou. Tá? Mas aqui a gente está usando o subdomínio. O subdomínio website dentro do domínio Brito Cloud. Por quê? Porque quando eu fui configurar o domínio, eu criei no formato de wildcard, que a gente chama. W-I-L-D card. Wildcard, que significa que eu não preciso vir manualmente colocar o subdomínio. Eu coloco o asterisco e todo o subdomínio criado por esse vai ser sempre enviado para esse endereço de IP. Esse endereço de IP é o endereço de IP do meu Coolify. Mas eu poderia vir aqui e colocar o subdomínio manualmente. Como que eu colocaria manualmente? O nome seria aqui website, apontando para onde está o Coolify. E aí seria o website domínio, que é brito.cloud, website.brito.cloud. Então essa é a ideia, é um subdomínio. Se você quisesse colocar como domínio principal, se fosse o domínio principal, eu até acabei configurando aqui, mas eu não estou usando como principal, você colocaria aqui um arroba no seu domínio, colocaria aqui o endereço do Coolify. Colocou o endereço do Coolify aqui no arroba, aí ele vai estar no domínio principal, que seria o brito.cloud. E aí você, sempre que entrasse em brito.cloud, ele ia apontar para esse projeto específico que você está criando. Então aqui a gente subiu um projeto que está lá no GitHub. A gente poderia subir N projetos. O site, assim, eu tenho 20 clientes. Quero subir todos os 20 clientes aqui pelo meu VPS. Tranquilo, você vai criar um novo projeto, vai adicionar o domínio lá do seu cliente que você comprou, vai vir aqui fazer essas configurações e colocar o website do seu cliente aqui. Lembrando que esse payload CMS, ele veio para brigar um pouquinho ali com o WordPress, que é simplesmente o que domina a internet em sites. Ele vem para brigar um pouquinho ali, só que ele dá um poder na sua mão que é o poder do código. Então você tem que manjar muito de código para você dominar a ferramenta do payload e a partir disso, que ele é feito todo em Next e tudo mais, cara, você brilha lindamente. Agora que a gente viu que está funcionando essa parte, a gente vai entrar em barra admin. Quando a gente entra em barra admin a primeira vez, esse primeiro admin é o seu admin do projeto. Olha aí, você criou, aí a gente fez o projeto Payload aqui com um template website, que ele é já mais robusto, tá vendo? Super robusto. Eu poderia rodar um seed de banco de dados, que ele vai mudar toda a minha interface do Payload. Então eu vou rodar aqui esse seed. Essa parte aqui é um bloco, ele avisa aqui, ó. Cara, isso aqui é um componente customizado, você pode colocar, tirar. O seed que ele deixa lá, que é para colocar um monte de informação, imagens, etc. no seu site, só para você entender qual que é o projeto, a força do payload, você tira, você pode modificar o seed. Ele já vem aqui com páginas, com posts, com mídias, com categoria, com usuários, com redirect, se você quiser. Pô, eu quero sempre que a pessoa entrar no website.brito.cloud /Instagram, que ele seja redirecionado para o meu Instagram. Você pode colocar. Formulários, se você quiser, resultados de busca. Existe a parte dos globais que seriam mexendo com menus. Então é uma ferramenta muito poderosa para você poder fazer os seus sites depois. Então, ó, vou sair daqui, vou voltar para o site. Temos aqui as informações acontecendo na página. A alteração que a gente fez agora já aparece aqui, porque foi a alteração no seed que a gente fez. Porém, você está percebendo que as imagens estão quebradas. As imagens estão na nossa máquina local e não estão dentro do servidor do Coolify. Se eu quiser enviar essas imagens, eu preciso pensar de uma maneira síncrona de enviar, mas eu preciso abrir dentro das minhas configurações do servidor, eu preciso chegar no Persistent Storage e adicionar um volume aqui. Para adicionar esse volume, eu vou precisar do caminho aonde está exatamente esse projeto meu. Eu vou vir aqui na parte do terminal, vou selecionar localhost. Para me conectar, eu vou em cd /data/Coolify /applications. Vou dar um ls aqui. Eu tenho essa aplicação rodando aqui, ó, ESG. Eu vou entrar em cd ESG. Aqui eu vou colocar pwd para eu copiar toda essa informação aqui.
tá? Dentro desse projeto aqui agora, vou fazer um ls-all. Aqui, onde a gente está tendo esse Docker Compose, vamos fazer um less nele, less Docker Compose, YAML. Ó, tá vendo aqui o website? Não dá para ver direito aqui porque tá meio quebrado, tá? Website Brito Cloud. Então, esse aqui é o Docker Compose do nosso projeto aqui. Acho que por aqui dá para ler melhor. Ou seja, eu estou na pasta aqui, vamos sair do less, q. Eu estou na pasta que sempre vai ser executada quando eu executar o meu deploy, quando eu fazer o meu deploy, meu redeploy. Lembra sempre, isso aqui é Docker, então ele vai desligar tudo, apagar tudo, trazer tudo de novo, buildar uma imagem nova. Então eu preciso ter um caminho, um volume fixo, para ele não apagar esse volume quando ele fizer isso tudo de novo. Tá? Então é isso que a gente está configurando aqui. Tenho aquele nome na minha mão, copiei aquele nome, volto aqui para o Persistent Storage, vou adicionar um volume. Esse primeiro aqui, eu poderia colocar o mesmo nome do projeto, então vou colocar assim. Esse segundo é onde vai estar guardadas as coisas, eu vou colocar no /app, /public, /media, só para meio que simular exatamente o meu destination, porque o meu projeto sempre vai estar rodando no /app, /public, /media. As mídias sempre vão estar guardadas ali, na pasta public media, tá? E o /app, sempre que eu subo o payload dentro ali do meu VPS, ele vai criar, através do Docker, ele cria todo um ambiente novo, um ambiente todo como se fosse um computador só para o payload. E esse aplicativo sempre está no /app. Tá? Então por isso que eu estou colocando /app, é onde está o meu payload. Public Media, onde vai estar minhas mídias no futuro. Esse aqui é onde está dentro do Qulify, então são dois lugares diferentes. Docker, volta nas aulinhas do Docker. Dois lugares diferentes, teoricamente, mas tudo na mesma máquina, né? E aqui eu vou adicionar. Uma vez feito isso, então eu estou aqui eu estou no meu projeto local. As minhas mídias vão estar nesse Public Media em algum momento. Não existe agora, inclusive, porque eu tenho só as mídias do seed, eu acho. Essas imagens aqui do seed. Mas eu vou pegar essas imagens e vou jogar ela para cá. Public, só para a gente fazer o teste, né? Media, Public Media. Perfeito. Então, SCP -i, você vai pegar a sua chave de SSH que está configurada no seu servidor. Então, seu servidor teve que ter sido configurado em algum momento, lá no momento do início de configuração do seu servidor, aqui, vem aqui para o servidor, para o VPS, em algum momento do seu VPS, se você não configurou, ele vai ter pedido para você configurar uma chave de SSH. Então, é a sua chave de SSH local, tem que configurar, beleza? Sem ela, não vai rolar esse código aqui. /, tudo que tem aqui na pasta, não entrei na pasta, então, /public, media, /asterisco. Esse /asterisco significa, pega todos os arquivos da minha pasta public media e você vai mandar para o meu servidor logando como root, você vai mandar para esse servidor, por isso que é o @ esse servidor, 2 pontos, lá dentro dele você vai navegar para a pasta /data, /qulify, /applications, o local que eu preciso soltar. Eu criei o /app, public, etc., mas acho que não é esse o caminho. Então eu vou primeiro jogar lá. Isso aqui que eu fiz. Fiz ele colocar esses arquivos dentro do meu projeto lá. Mas vamos ver se eu estou no lugar certo, tá? Voltamos ao nosso Qulify. Voltamos ao nosso terminal. Localhost. cd data /meu projeto ES applications /ES alguma coisa ls. Então, ó, as imagens ficaram soltas aqui. Não é isso que eu quero. Eu vou fazer um diretório e eu vou mudar agora, tá? Vou chamar ele de mídia só. Então ele fez aqui um diretório mídia. Eu vou remover os images, qualquer coisa. Beleza? Agora no mídia eu vou mandar para ele para o /media. Então eu vou fazer um outro ajustezinho com vocês, não tem problema. Mas assim, eu só estou fazendo um ajuste fino aqui, refinando. Enquanto estou pensando com vocês, estou refinando a ideia. Então aqui eu acho que eu gosto. cd media ls. Aqui eu gosto, as imagens estão aqui. Eu volto no meu projeto. Volto para cá. Eu vou arrumar essa Persistent Storage aqui, que eu falei que ele estaria no Public Media. Então não, ele vai estar no /media. Pronto. /media. Update. Cara, fiz isso. Aqui o app Public Media vai apontar para aquele mesmo lugar do destination. Eu preciso dar um restart. Eu acho que eu preciso dar um restart. Eu acho que ele não funciona out of the box. Deixa eu ver. Mas acho que não. Não funciona. Então, assim que ele der o restart, ele vai fazer a ligação agora
da minha pasta que está guardando esse storage persistente, e esse comando SCP você vai rodar sempre que você adicionar uma imagem nova por aqui, sempre que você estiver trabalhando alguma coisa diferente ali, e etc. Então você precisa fazer isso. Maicon, para as imagens funcionarem no Next, tem que colocar uma configuração no arquivo nextconfig. Tem essa versão também do nextconfig. Tem essa parte também. Mas eu acho que esse payload já é configurado com a minha variável de ambiente. Mas vamos ver? Bem lembrado, tá? Obrigado aí, Palamar. Bem lembrado. É o nextconfig. Então aqui, olha só, deixa eu mostrar isso para vocês. O payload já arruma pra gente o nextconfig que a gente precisa aqui. Então ele já vem arrumando, pegando o quê? Se você fez o deploy lá na Vercel, ele vai pegar as variáveis de ambiente da Vercel. Se você fez o deploy aqui, ele vai pegar daqui, ou então localhost 3000, tá? Então, o que acontece? De fato, teve um outro projeto que eu estava trabalhando, que isso aqui me deu muita dor de cabeça. E eu mudei tudo o que eu podia, cara, aqui dentro para fazer ele funcionar. Eu tava quebrando a minha cabeça igual um maluco, eu tirei e coloquei manualmente aqui o que eu precisava. Então, nesse caso aqui, website.brito.cloud. Só que o que eu fiz aqui? Olha só que loucura. Eu fiz os hostnames que ele pegaria lá e coloquei manualmente aqui, a porta que ele pegaria lá ou nenhuma, os protocolos. Quer dizer, pega os protocolos aí, HTTP, HTTPS, faz tudo. Então aqui eu fiz meio que, cara, me ajuda aí, velho. Cria todo tipo de pattern possível e manda todo esse tipo de pattern possível para configurar esse next aí, porque em algum momento do meu deploy lá, eu não estava entendendo por que ele não estava pegando a configuração base que o payload faz pra gente, tá? Ó, tenho Vercel ou Undefined, tenho Next Private, tenho Public Server, que em algum momento eu acho que ele vai precisar pegar esse aqui, que tá lá. E tenho por fim o HTTPS, o HTTP local, que eu não posso cair aqui nesse fallback, eu tenho que cair nesse aqui. Cair nesse daqui, vou fazer um flat map da minha resposta. E é isso. Eu acho que agora tá correto. Então vamos lá, generate. Coloquei aqui o commit message. Tava escrevendo commit message ainda. Vou me enviar. Maicon, tô usando o payload em um projeto para um cliente, conheci por conta do seu último vídeo. Olha aí, cara, tô gostando bastante. Cara, que legal, eu tô planejando meu segundo projeto com payload, Vini, e provável meu terceiro projeto de payload também. E, cara, eu estou realmente abismado. Então, esse vídeo, Vini, esse que a gente tá fazendo agora, vai servir muito para você também, para uns processos meio chatos de, se você quiser ter o seu Qualify, seu VPS, rodando o seu payload ali, não quiser pagar muito a mais por isso em outras infras. E é uma infra muito, muito em conta, tá? Muito em conta. Que é essa da Hostinger que eu usei e tá na promoção de Black Friday. Com o meu cupom Mike Brito, você ainda paga 10% menos. Show de bola! Delicinha, imagens aparecendo, tudo funcionando liso. Liso. E esse é o template de website do payload, um template completíssimo, feito na sua própria infraestrutura. E vamos fazer um resumo rápido do que a gente viu aqui, só para a gente relembrar, porque a gente viu muita coisa aqui. A gente fez a compra de um VPS, né? A gente pegou um VPS, colocamos um Qualify no VPS, configuramos o Qualify, configuramos um domínio dentro do Qualify, arrumamos um projeto lá no Qualify agora. A gente arrumou um projeto feito em Mongo, primeiro, nossa base de dados MongoDB, que o payload gosta muito, mas poderia ser Postgres também, sem problemas. Fizemos um projeto no GitHub, todo o trabalho de fazer o projeto lá, privado do GitHub, ser colocado aqui. Qualquer novo projeto do GitHub que você colocar aqui vai funcionar legal, do mesmo jeito. É só você seguir o passo ali. Claro, recomendo muito você usar essa ideia do app, porque pelo menos você habilita lá no GitHub uma vez só, não precisa ficar levando e trazendo chaves privadas. Nesse caso, a gente levou e trouxe algumas chaves privadas. Fizemos todo o processo de configuração desse Qualify, que ele exige algumas coisas específicas de build, de prod, a gente arrumou isso, algumas coisas específicas de porta, algumas coisas específicas de variáveis de ambiente arrumamos também. Outras coisas sobre o Persistent Storage para você poder enviar as imagens, a gente também fez isso. Arrumamos um comando ali, colocamos o comando para você enviar as imagens do seu computador para cá. Fizemos dentro do projeto agora. A gente fez uma configuração no Next para ele apresentar as imagens. Fizemos as configurações do envio de imagens, só para você lembrar, era uma coisa semelhante a essa, ou seja, eu preciso ter aqui o
o meu servidor rodando, eu preciso ter a minha chave pública configurada certinha lá no servidor, preciso ter o caminho de onde eu vou enviar. Fizemos o processo de CI, que é toda vez que eu fizer uma alteração aqui, automaticamente é disparado aqui no Coolify a atualização desse projeto, o novo deploy desse projeto. E entendemos muitas coisas interessantíssimas desse universo de ter uma própria VPS, seu próprio gerenciador de projetos, o payload CMS, que é incrível. E deixem aqui agora, pessoal, as suas mensagens. Deixem abaixo o que você acha sobre isso. Te vejo no próximo. Fica com esses vídeos aqui no canal. Um abração do Maicão. Tchau, tchau. Como você consegue lembrar tudo isso? Não sei, cara. É que eu tô no flow aqui de tudo que a gente fez. Mas me pergunta amanhã, eu não vou lembrar.